Nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro vai passar pelo maior trauma de sua vida e vai ver seu irmão Venâncio morrer em seus braços. Mas um detalhe no corpo do publicitário vai fazer com que João Pedro descubra o seu assassino. Zé Inocêncio, Augusto e Bento vão chegar no local do acidente e vão se desesperar com o estado de Venâncio. João Pedro vai ficar furioso ao levantar a suspeita que Egídio fez uma maldade dessas com seu irmão e vai jurar vingança contra o desgraçado, nem que seja a última coisa que faça em sua vida. Mesmo abalado com tudo o que aconteceu, Zé Inocêncio diz: João Pedro, não se meta com Egídio, ele é um problema meu. E pode deixar que eu mesmo vou resolver isso. Não quero outro filho meu em perigo. Mas mesmo assim, João Pedro não ouve os apelos do pai e vai furioso atrás de Egídio. E o pior acontece. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Venâncio decidir contar toda a verdade sobre a gravidez de Buba para Zé Inocêncio, a pedido dela, e viajar para a fazenda mais uma vez. Mas sua falta de coragem fica cada vez maior, e assim que chega, o publicitário olha para Zé Inocêncio e diz: Painho, eu precisava lhe contar uma coisa muito importante, mas acho que não estou me sentindo bem. Vou dar uma volta para espairecer e na volta a gente conversa, pode ser? Zé Inocêncio responde: Claro, filho, tô vendo que você tá bem preocupado mesmo. Nós podemos ter essa conversa quando voltar sem problema. Venâncio agradece a compreensão do pai e sai pela fazenda para dar uma volta. É neste momento que ele acaba esbarrando com Bento e Augusto, que estão chegando na fazenda do pai. Mas o publicitário nem fala direito com eles, pois diz que não está com muita cabeça para isso. O publicitário segue caminho pela fazenda, até que encontra João Pedro recolhendo as safras de cacau. Ele fica observando o irmão trabalhando por um tempo, até que João Pedro nota sua presença. João Pedro diz: Olha só, não sabia que o mano tava de volta, veio pra ficar? Venâncio sorri e afirma: Ainda não, João Pedro, vim consertar uma pequena besteira que eu fiz e que na verdade nem devia ter feito. João Pedro abre um sorriso amarelo quando o irmão fala isso e responde: Besteira todo mundo faz e tá tudo bem. Se você veio aqui para reparar, com certeza tá muito melhor que um certo mano nosso. Venâncio logo deduz que João Pedro está falando de Bento e dá risada. O publicitário concorda com a cabeça e fala: Com certeza tô melhor que ele, mas ainda não tive coragem de conversar com o painho. Por isso que eu resolvi dar uma volta por aqui. João Pedro comenta: Se é assim, por que você não vai comigo até Ilhéus? Vou ter que ir lá para levar a safra de cacau para vender. Aí você aproveita para espairecer um pouco. Venâncio gosta da ideia e afirma: Tá aí, acho que pode ser uma boa mesmo. Vai ser ótimo para espairecer e tomar um ar. João Pedro sorri e Venâncio começa a ajudar o irmão a colocar os sacos de cacau na caminhonete. Assim que terminam de carregar tudo, João Pedro entra no carro, junto de seu irmão, e começa a dirigir em direção a Ilhéus. O que eles não imaginavam era que não muito longe dali, Egídio prepara uma tocaia na estrada, junto de Marçal, para pegar João Pedro desprevenido e acabar com a vida dele. Marçal pergunta: O patrão tem certeza que não quer que eu faça o serviço? Egídio sorri e afirma: Não precisa, Marçal. Isso aqui virou uma questão de honra para mim.
Quero acabar com a raça desse moleque desinfeliz que levou minha filha pro mau caminho de uma vez por todas. E pode ir embora pra não dar na vista. Faço questão de acertar o peito daquele desgraçado assim que ele passar aqui. Marçal obedece às ordens de Egídio e deixa o patrão sozinho na estrada, que se esconde no mato e saca sua arma, apenas esperando o carro de João Pedro passar para acabar com a vida dele. Ao mesmo tempo que João Pedro e Venâncio passam a maior parte do tempo conversando sobre a vida durante o trajeto. Curioso como nunca, João Pedro pergunta: mas então, mano, o que aconteceu de tão grave assim que você tá sem coragem de falar pra praia? Que você tá sem coragem de falar pra painho? Venâncio dá risada e afirma: eu prefiro não falar sobre isso agora, pode ser? Ainda tô precisando criar aquela coragem, lembra? João Pedro sorri e diz na brincadeira que ainda não vai desistir de saber o que é, fazendo com que Venâncio dê risada também. O carro de João Pedro começa a se aproximar do local da tocaia, até que Egídio avista eles se aproximando. O coronel aponta a arma para o carro e fala: finalmente chegou sua hora, seu desgraçado. Você vai aprender a não me desafiar do jeito que estava fazendo. Mas neste mesmo instante, Zé Inocêncio sente um mau pressentimento em sua fazenda, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer lá. O coronel sente todo o seu corpo se arrepiar e um sussurro em seu ouvido, como se o diabinho estivesse lhe falando alguma coisa no seu ouvido. Augusto e Bento chegam na sala nessa mesma hora e estranham o jeito de Zé Inocêncio. Augusto pergunta: tá tudo bem com o senhor, meu pai? Tá com uma cara pálida? Bento completa: tá parecendo até que viu uma assombração. Zé Inocêncio olha para os filhos mais preocupado do que nunca e afirma: não, tô com uma sensação boa. Sinto o cheiro de desgraça no ar. Onde é que tá Venâncio? Augusto responde: a gente viu o Venâncio quase agora, meu pai. Ele disse que ia dar uma volta por aqui e que já ia voltar. Zé Inocêncio rebate: eu sei, ele falou isso pra mim também. Mas antes eu não tava com essa sensação estranha. Eu não tô gostando nada disso. Eu vou atrás dele. Augusto e Bento se olham preocupados pelo jeito de Zé Inocêncio. E o médico fala: painho, a gente vai com você então. Você tá tão estranho e eu não tô gostando nada dessa sua sensação aí. Bento afirma: é isso mesmo, vamos todos juntos atrás do mano então. Zé Inocêncio confirma com a cabeça e os três saem a cavalo atrás de Venâncio. Enquanto isso, na estrada, Egídio aponta a arma bem na direção de João Pedro e fala: chegou tua hora, desgraçado, lhe vejo no inferno. Mas assim que Egídio aponta a arma para João Pedro, Venâncio sente uma intuição muito forte e olha bem para a direção que Egídio está e arregala os olhos ao ver ele apontando a arma para o carro. Sem nem pensar duas vezes, Venâncio grita: João Pedro, vão atirar na gente! João Pedro olha na direção que Venâncio aponta, mas nem tem tempo de fazer nada. Isso porque Egídio atira na direção de João Pedro, mas Venâncio mexe o volante para desviar o carro e acaba levando o tiro bem no peito. Egídio regala os olhos ao perceber que atingiu a pessoa errada e fala: droga, porque tinha que ter outra pessoa no carro desse infeliz. O vilão sai correndo pelo mato para não ser pego em flagrante, enquanto o carro de João Pedro derrapa na pista até parar por completo. Venâncio cai desacordado em cima de João Pedro, que se desespera ao perceber que o irmão foi atingido pelo tiro. João Pedro grita: Venâncio, hein mano, fala comigo,
fala comigo, pelo amor de Deus. João Pedro tira Venâncio de cima dele e coloca ele no banco do lado. Ele sai do carro desesperado e vai até o lado que o publicitário está. João Pedro se desespera ao ver que Venâncio foi atingido no peito e grita: minha Nossa Senhora, você está perdendo muito sangue, fica comigo, por favor. João Pedro tenta ligar para pedir ajuda, mas seu celular está sem sinal. O rapaz tira Venâncio do carro e coloca ele no chão da pista, mas o publicitário está muito fraco. Venâncio até tenta reunir suas últimas forças para falar alguma coisa, mas ele não resiste e morre nos braços de João Pedro. João Pedro se desespera ainda mais ao ver que Venâncio fechou os olhos de vez e grita: não faça isso, Venâncio! Pelo amor de Deus, não faça isso! O rapaz chora desesperado ao ver que Venâncio morreu em seus braços, e é neste mesmo momento que Zé Inocêncio, Augusto e Bento chegam no local. Os três descem do cavalo às pressas e vão correndo ao verem Venâncio todo ensanguentado nos braços de João Pedro. Zé Inocêncio se desespera e grita: minha Nossa Senhora, isso não pode estar acontecendo! Venâncio, fala comigo, meu filho! João Pedro não se aguenta de tanto chorar, enquanto Augusto checa a pulsação de Venâncio e Bento fica horrorizado com a cena. Augusto fica em choque ao constatar que Venâncio realmente morreu e fala chorando: não tem mais nada que a gente possa fazer, o Venâncio não está mais entre nós. Essas palavras entram como uma facada no coração de Zé Inocêncio, que grita e chora desesperado. Bento também não consegue segurar a emoção e fala: não é possível? Como é que uma desgraça dessa foi acontecer? Quem queria matar o Venâncio? Aos prantos, João Pedro conta: o mano viu alguém apontando a arma pro nosso carro e pulou em cima de mim para tentar desviar e acabou sendo atingido. Eu juro que tentei salvar ele, mas não deu. Zé Inocêncio não consegue acreditar que mais uma tragédia se abateu sobre a sua família e diz: eu preferi que tivesse me levado ao invés de ter levado meu filho desse jeito. Bento tenta consolar o pai e comenta: será que isso foi uma tocaia? Quem ia querer mal do mano? É neste momento que João Pedro olha para o ferimento no peito de Venâncio e se lembra de um detalhe muito importante, que não tinha dado tanta importância. E se lembra de quando Venâncio gritou, chegou a olhar na direção que o publicitário apontou e viu uma pessoa com uma arma. De repente, uma raiva brota em seu peito e João Pedro responde: o tiro não era pra ele, era pra mim. Isso foi uma tocaia sim, mas era pra me matar, não Venâncio. Zé Inocêncio e Bento olham chocados para João Pedro e Augusto pergunta: o que você tá dizendo? João Pedro limpa as lágrimas e fala: isso mesmo que eu disse. E lembrando direito aqui, eu já vi aquela arma quando o Egídio brigou comigo uma vez. Foi ele, foi aquele desgraçado. Movido pelo ódio, João Pedro se levanta furioso, determinado a vingar a morte do irmão. Mas a Inocêncio o segura pelo braço e fala: João Pedro, não se meta com o Egídio, ele é um problema meu e pode deixar que eu mesmo vou resolver isso. Não quero outro filho meu em perigo, já não basta o que aconteceu com seu irmão. Mas João Pedro está tão furioso que nem ouve os apelos do pai. Ele puxa seu braço de volta e fala:
Sinto muito, meu pai, mas dessa vez eu vou ter que te desobedecer. João Pedro vai correndo furioso na direção da casa de Egídio, deixando o coronel ainda mais desesperado. Zé Inocêncio se ajoelha perto do corpo de Venâncio e chora desesperado, sendo consolado por Bento. Augusto olha para toda essa cena e fala: eu vou atrás do mano, meu pai. Não vou deixar que aquela peste faça mal pro João Pedro também. Zé Inocêncio não tem mais força para falar nada. Ele apenas abaixa a cabeça e chora desesperado. Enquanto isso, em sua casa, Egídio anda de um lado para o outro, desesperado porque acabou acertando a pessoa errada. Egídio diz: mas por que aquele irmãozinho dele tava lá para estragar tudo? Era pro João Pedro estar morto agora. Mas pensando bem, Zé Inocêncio deve estar destruído. Eu acho é pouco. Egídio começa a rir que nem um louco em sua casa, até que João Pedro aparece chorando, furioso lá na sala, e grita: eu sei que foi você, seu desgraçado. Você que matou meu mano. Egídio se faz de sonso e mente: eu? Ai, me poupe. Eu tenho mais que fazer, moleque. Mas João Pedro grita: não tenta disfarçar porque eu sei. E eu vou acabar com sua raça. Egídio não tem tempo de dizer nada e João Pedro acerta um socão bem na cara do vilão, que quase cai no chão. Egídio tenta se recuperar, mas João Pedro avança em cima dele. O vilão consegue empurrar João Pedro para longe, saca sua arma, aponta para o rapaz e grita: foi até bom você ter vindo aqui. Aí eu posso lhe matar aqui mesmo e ninguém nunca vai saber. Mas João Pedro está tão fora de si que, mesmo com Egídio armado, ele avança em cima do vilão e consegue tomar a arma dele. Louco de ódio, João Pedro aponta a arma para Egídio e grita: quem vai morrer aqui é você, seu desgraçado. Vai morrer pelo que fez com meu irmão. Egídio arregala os olhos e se desespera já vendo a sua morte ali. Mas é neste momento que Augusto chega desesperado na casa de Egídio e tenta impedir que João Pedro faça uma loucura. Augusto implora: João, por favor, olha pra mim. Não faça uma coisa dessa. Não acabe com a sua vida desse jeito. As coisas não se resolvem assim. Chorando muito, João Pedro responde: ele matou nosso irmão. Ele merece morrer, esse desgraçado. Augusto também se emociona e fala: eu sei disso. Eu também tô péssimo com isso. Mas nosso pai tá preocupado com você. Ele precisa da gente junto agora. Não faça nada que acabe com a sua vida. Por favor, eu lhe imploro. As palavras desesperadas de Augusto fazem com que João Pedro reconsidere seu desejo de vingança e abaixe a arma, desistindo de atirar em Egídio. Egídio fica muito mais aliviado com isso e Augusto leva João Pedro para fora da casa do vilão. Ainda chorando, João Pedro afirma que só adiou sua vingança, mas que ainda faz questão de acabar com Egídio. Augusto abraça o irmão e diz que eles precisam ficar juntos neste momento tão difícil. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.